Esta é a Arcai. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Arcai. O episódio de hoje é sobre a personagem Manilho e temos conosco o professor Marcelo Vieira Fernandes, professor de Língua e Literatura Latina da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Nesta gravação estão comigo Beatriz de Pauli e Lorena Ferreira e Fernanda Pio na produção. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Flávia. Obrigado, Beatriz, Fernanda, Lorena, pela presença. Prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é todo nosso de podermos conversar sobre, primeiro, você e sobre Manilho, né? Uma personagem e um autor que é muito caro para mim. Bom, Marcelo, nessa primeira parte, então, a gente fala sobre a sua trajetória até hoje na carreira de estudos clássicos. Então, começamos por isso. Como que você chegou até os estudos clássicos? É uma história muito parecida, eu acho, com a de muita gente que a gente encontra na nossa área. Bom, no meu caso em particular, eu me interessei por língua latina um pouco antes de entrar na faculdade. Enfim, fui apresentado a uma parte das letras latinas, assim, pelas minhas professoras de colégio, né? Principalmente uma professora de literatura, que foi muito importante para mim. Daquele momento em diante, eu entendi que eu gostaria de fazer alguma coisa em letras, e mais especificamente em letras clássicas. Isso antes de entrar na faculdade. Daí você vai atrás de coisas, né? Você se transforma num curioso e vai atrás de tudo que existe sobre o negócio e começa a estudar meio que por conta própria. E daí, entrando na faculdade, eu conheci pessoas com histórias parecidas e tal, e daí você vai aprendendo também por acompanhar o trabalho de outras pessoas, né? Tive professores muito bons, assim, no começo da minha graduação, tive aulas com a Maria da Glória Novak, tive aulas com a Ingeborg Braren, enfim, aulas também, às vezes, em esquemas de pós-graduação. Eu estava na graduação, mas eu pedi, às vezes, para assistir uma aula ou outra da pós-graduação, assistir aulas do Peterlini, do Antônio da Silveira Mendonça, enfim. Foi uma época, assim, que eu estava muito interessado em aprender o máximo que eu pudesse daquilo que eu estava estudando. Mais ou menos isso. Antes de passar para a próxima pergunta, eu só quero conferir com você aqui. Você foi bolsista na... como é que se pronuncia? Foundation ou Fundación? Fundación Hard. Fundación. Eu esqueci. Você pode dizer Hardt ou Hard. Fundación. É pronunciar mesmo. Fundação. Você pode falar fundação mesmo. Fundação Hardt. Privilégio em trabalhar com esses professores. Inveja. Com certeza, um privilégio, Marcelo, trabalhar com esses professores. Uhum. Durante seu percurso acadêmico, em que você teve esse privilégio de ser aluno, ter aula com tantos professores importantes, você também teve uma experiência de passar pela Suíça. Você pode falar um pouco para nós sobre a sua experiência como bolsista da Fundación Hardt? Eu fiz um período de pesquisa fora, na época do meu doutorado, e na verdade, foram dois lugares, assim, foi a Fundação Hardt, foi a Universidade de Genebra também. Eu fiquei um tempo num lugar, um tempo em outro, com bolsas desses próprios lugares, né, que era uma bolsa específica que era concedida ali pela Universidade de Genebra para jovens professores e tal. E daí eu emendei isso com outras experiências depois. Eu fui fazer o doutorado de sanduíche, fui fazer na França, então acabei aproveitando essa experiência, primeiro na fundação, depois primeiro, na verdade, na Universidade de Genebra, depois na Fundação e depois em Paris. Foi uma junção, assim, de três coisas ao mesmo tempo, mas, quer dizer, ao mesmo tempo não. Foi uma junção de três bolsas usadas em três momentos diferentes, mas durante o meu afastamento da USP. Foi uma experiência muito boa, assim, muito, muito legal. Até então eu não tinha tido essa chance de ter tido uma experiência de estudo fora. Só o meu contato com professores
estrangeiros era o contato que eu tinha por meio dos eventos que aconteciam aqui no Brasil, né? Mas indo para lá, tendo essa experiência fora, eu acabei conseguindo me concentrar na minha pesquisa, que era a pesquisa de doutorado, que era decorrência do que eu fiz no mestrado, que era sobre poesia didática, e daí eu fui atrás de pessoas que pudessem me orientar nisso, né? Então, por um lado, foi uma experiência para fazer a minha pesquisa, por outro lado, foi também uma experiência para assistir e participar do maior número de cursos que eu pudesse, assim, fazer em quase 2 anos. Fiz cursos, sei lá, tanto da área de linguística do latim, até cursos de, enfim, história do indo-europeu, língua grega. Fiz o máximo que eu pude. Isso acabou, por um lado, sendo muito bom, muito legal para mim, mas, por outro, me colocou um grande problema, né? Você vai lá, você faz um monte de coisa legal e, ao mesmo tempo, o seu trabalho fica ali meio estacionado. A sua tese fica ali meio parada, mas eu tentei conciliar o melhor que eu pude. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com muita coisa lida, muita coisa anotada, mas com uma tese praticamente por escrever. Assim, foi um desafio para mim. Eu tive que reunir tudo aquilo que eu tinha lido e anotado, estudado e transformar em texto quando eu voltei, né? A rigor, talvez eu devesse ter feito isso já lá, né? Mas com as coisas que você acaba vendo fora, você quer fazer você quer aproveitar o tempo, né? Você quer aproveitar tudo que o lugar te oferece, né? Mas, enfim, resumindo, foi uma experiência rica e que me inspirou a fazer coisas diferentes também no Brasil quando eu voltei. É claro que quando a gente volta, a gente nota que não basta ter só vontade, né? Assim, não basta ter só boa vontade ou boas intenções. Uma coisa muito importante é dinheiro, né? E para fazer coisas no Brasil, a gente precisa muito de dinheiro, sabe? Não é só da vontade das pessoas, claro, a vontade é importante, mas também precisa de centro de pesquisa, precisa de biblioteca atualizada, precisa de, enfim, uma porção de coisas que a gente sabe que são necessárias e não acontecem assim de maneira tão parecida com o que a gente sonha, né? Tão parecida com o que a gente gostaria que fosse, né? Justamente, mas eu acho que a escolha que você tinha era difícil, mas eu acho que você fez uma escolha inteligente no sentido de aproveitar justamente lugares que têm tal aparato físico e humano que pudesse te colocar num patamar de pesquisa mais avançado, coisas que, infelizmente, muitas vezes a gente debate muito, né? Falta de bibliografia, uma biblioteca que precisa estar mais atualizada, mesmo os conteúdos, né, um pouco mais avançados, mais alinhados com o que estamos discutindo. E aí, cabe a nossa próxima pergunta, que acredito que uma iniciativa sua, e por favor me corrija se eu estiver errada, que é o projeto PLUSP, o portal de latim da USP, né, a plataforma virtual para a disponibilização de acervo permanente e gratuito de conteúdos e recursos para o estudo e ensino de língua e literatura latina. Então, conta um pouco para a gente. Esse projeto foi idealizado por você? Como que é esse projeto? Que fase que ele está? Esse projeto ele sofreu transformações ao longo do tempo, até o nome, né, a gente alterou. Foi um projeto começado um pouco depois que eu cheguei de viagem e consistia basicamente em formar uma fonte onde as pessoas pudessem ter acesso a materiais de ensino e de aprendizado de língua latina, língua grega também, e eu recolhi bastante material, recolhi bastante coisa. Eu fui aprender a construir o site na linguagem dos sites da USP, né, que é uma linguagem chamada Drupal, que é mais chatinha, assim, para construir site, mas enfim, eu fui investir tecnicamente nisso, para aprender a fazer, e aprendi o essencial para fazer o site, e o projeto caminhou até um certo momento, mas o que acontece é que, para colocar em prática muito do que havia sido projetado para o PLUSP, eu dependia da colaboração de mais pessoas, eu dependia da colaboração técnica, inclusive, colaboração técnica e acadêmica de mais pessoas, e, enfim, era um momento, e ainda é um momento difícil, porque está todo mundo às voltas com prestação de contas de pesquisa, prestação de contas para a CAPES, para a FAPESP, para isso e aquilo, e as pessoas não têm tempo de ficar coletando nada, assim, sabe? A ideia é muito boa, a ideia é interessante, mas na prática, na hora de colocar em prática, de fazer as coisas acontecerem, as pessoas precisam dedicar tempo também para fazer. Então, para resumir o
o que aconteceu com o projeto, ele não, a estrutura e aquilo que o motivou não deixaram de existir, só foram convertidos em outras ferramentas, que agora eu tenho construído via Moodle, via algumas tecnologias que são próprias do Moodle e outras que são integradas ao Moodle, uma chamada H5P, que é uma plataforma para construção de exercício interativo, e eu tenho uma equipezinha pequena de alguns estudantes, alguns alunos com bolsa PUB, bolsa PAP, algumas bolsas específicas para poder me ajudar nisso, e a gente está convertendo um grande número de exercícios de língua latina, né, de flexão de verbo, de exercício de sintaxe, de tradução, enfim, de tudo isso a gente está convertendo, e a gente já tem um banco de dados bem grande, assim, de exercícios. Já estamos usando, esse ano aqui a gente usou em 2 disciplinas que a gente ministra, eu digo eu e os meus colegas, né, que é a disciplina de introdução ao latim. Nessa disciplina, a gente fez o uso pela primeira vez aqui de uma série de, sei lá, tem mais de 400 exercícios interativos em que os alunos vão lá e não precisa fazer download de nada, assim, eles fazem direto no Moodle e já vem as respostas no Moodle, já vê o quanto acertaram, o quanto erraram, e a gente também, como docente, vai acompanhando isso, e vai sabendo o quanto eles estão acertando, o quanto estão errando, enfim, é um mecanismo que eu acho que é resultado um pouco da minha experiência com o Plus, porque eu vou transformar também em outra coisa no ano que vem, aí já é uma coisa um pouco maior, a gente está com mais uma base de dados maior, de mais exercícios, para fazer um negócio ainda mais substancial, assim. Mas isso a gente vai conseguir fazer, acho que no segundo semestre do ano que vem. Para transformar, eu digo, aquela parte de exercício, sabe que muitas vezes a gente acaba legando para os monitores ou para alguém que consiga fazer junto com os alunos, fazer toda essa parte ser interativa, para que os alunos consigam fazer isso logo depois de assistir a aula, ou antes mesmo de assistir a aula, para que a coisa seja mais dinâmica, eles aprendam mais coisas. Então esse é um resultado do PLUSP, que começou lá atrás, só não se chama mais PLUSP. O site mesmo do PLUSP eu só transformei no espaço institucional mesmo da graduação em latim. Então só tem aquelas informações básicas lá de quem são os docentes, informações mais institucionais, já não é mais um portal, mas todo o conteúdo que seria colocado ali, ele existe, ele está no Moodle disponibilizado para os alunos, para as turmas. Certo, Marcelo. Então, só para a gente encerrar essa questão técnica, encerrar o nosso primeiro bloco, primeiro, eu acho que é uma iniciativa muito bacana, e o site ainda existe, e eu confirmei, eu vi, né, justamente alguns recursos lá, mas então o que você fez foi migrar para dentro do site da USP e disponibilizar para os alunos. Esses materiais não estão disponibilizados na web, certo? Só para os alunos mesmo da... Por hora só para as turmas, mas faz parte do nosso projeto também chegar num ponto em que a gente consiga fazer a transferência para um website aberto. É que isso depende também de outras questões, inclusive questões de direitos autorais e tal, mas uma vez que a gente consiga resolver isso, a gente tem um material suficiente para transpor bastante coisa legal assim, para um website aberto. Mas para fazer isso com todo o material, a gente precisa de um suporte maior, inclusive, enfim, suporte institucional, né? Mas é uma coisa que eu pretendo fazer a partir do segundo semestre do ano que vem. Nesse momento, eu não estou concentrado nisso, estou concentrado, como a gente vai conversar no segundo bloco, eu vou falar para vocês o que eu estou fazendo, mas enfim, tem mais a ver com pesquisa do que com graduação. Mas eu acho que é super relevante ter um carinho e um cuidado com o ensino de língua, né? Principalmente por termos hoje uma dinâmica de aprendizagem e de interação no mundo virtual, né? Então, acho que a sua iniciativa realmente vem muito vem agregar bastante coisa aí para a nossa área. Obrigada, Marcelo, e vamos fazer um intervalo para depois falarmos sobre Manilho. Tá certo. Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaionb. E lembre-se, Arcai é com CH. Bem-vindos de volta
ao nosso episódio sobre Manilho com o professor Marcelo Vieira Fernandes. Marcelo, quem foi Manilho? Em que contexto e momento histórico ele escreveu? Qual é o texto mais famoso dele? Dá para nós um pouco desse panorama. Bem, Flávia, Manilho foi um poeta do início do século I depois de Cristo, bem do comecinho, na verdade, e o máximo que a gente sabe dele é aquilo que a gente consegue coletar da própria obra dele, que é apenas um poema, né? Então não dá nem para dizer qual foi a principal coisa que ele escreveu, porque a única que nós temos é justamente o poema das Astronômicas, ou o Astronômica, né, que é o poema em 5 livros, né, sobre matéria astrológica, né, sobre astrologia antiga. Então ele escreveu no começo do 1º século depois de Cristo, ali na época de Augusto e aparentemente no início da de Tibério. A obra, para completar, né, o poema de Manilho, assim, a importância desse poema, a meu ver, é que a gente tem ali uma espécie de imitação e emulação de Lucrécio e Virgílio. Quando a gente fala em poesia didática, né, que é o gênero de poesia praticado por Manilho, normalmente as pessoas pensam, em primeiro lugar, em Lucrécio, né, quando estão falando em poesia latina, obviamente. Ao falar de poesia didática, as pessoas pensam no De Rerum Natura, ou pensam nas Geórgicas de Virgílio. E ok, está correto, né? Tem esses como os exemplares, aí, por assim dizer, do gênero. Mas Manilho, enfim, é um poeta que não pode ser simplesmente deixado de lado, como muitas vezes acontece, né, em recortes de antologia ou nessa perspectiva mais simplificadora, né, da literatura, porque aquilo que ele escreveu, embora difícil, embora seja complicado e embora não seja muito do gosto de muita gente, é um poema imbuído de uma convicção filosófica praticamente tão forte quanto aquela que a gente encontra em Lucrécio, só que diferente. Em Lucrécio, a gente tem a convicção do epicurismo, a convicção da realidade material das coisas, né, da realidade atômica, né, das coisas, da alma, enfim, da finitude, da experiência, do acaso. Isso é em Lucrécio. E Manilho como que responde a tudo isso. Manilho é uma voz de resposta a tudo isso. A gente sabe a força do estoicismo no mundo romano. Quando se trata de estoicismo, as pessoas, em geral, falam muito de Sêneca, falam muito de outros autores, mas, enfim, Manilho fica ali um pouco do lado. E, afinal, Marcelo, de que assuntos o poema trata, né? E se você puder também falar um pouquinho mais sobre essa perspectiva filosófica. Sim, Beatriz, o poema ele tem 5 livros, né? O primeiro livro é uma descrição do céu, um livro de quase meteorológico, né? Um livro de descrição de fenômenos físicos e, sobretudo, de descrição das constelações zodiacais e extrazodiacais, né? As constelações que são importantes para a astrologia. É um livro de descrição do céu, dos círculos celestes, esses que a gente chama de trópicos, círculos polares, o círculo do Equador, enfim, isso é o primeiro livro. Um livro basicamente introdutório. E é também um livro que prepara o discípulo, né, o leitor, esse discípulo que vai seguir na leitura do restante das astronômicas, prepara para os 4 livros seguintes, nos quais ele vai, de fato, ser apresentado a astrologia antiga, que é aquela astrologia basicamente feita a partir de uma matriz helenística, né, que enfim, é a tradição onde Manilho colheu aquilo que ele conhece de astrologia, que vem lá dos babilônios, vem dos egípcios, vem dos caldeus, enfim, muita coisa ali misturada e que é aprendida por Manilho, provavelmente do mesmo jeito que foi aprendida por outros importantes nomes aí do século I antes de Cristo, sei lá, figuras como Nigídio Fígolo, Varrão, enfim, Vitrúvio, outras pessoas que também escreveram sobre astrologia e outras que não escreveram sobre astrologia, mas que sabiam o suficiente do movimento dos astros para fazer alusão ao nascer do sol, ao pôr do sol nos seus poemas, né? Eu estou falando de Virgílio, estou falando de Horácio e tantos poetas que fazem menção aos movimentos celestes como uma maneira de indicar
marcar os períodos do dia, por exemplo. Mas, enfim, esses 4 livros restantes tratam dessa astrologia, então os dois, o segundo e o terceiro, são ainda descritivos, né, são livros de descrição de características dos signos, né, signos masculinos, signos femininos, signos, enfim, que representam o ódio, o amor, enfim, signos que podem ser descritos desse modo mais na forma de lista. E depois, nos 2 últimos livros, né, no 4 e no 5, já são, enfim, os efeitos que são observados na vida humana como resultado da influência dos astros. Então, isso é basicamente a astrologia ensinada ali pelo mestre que Manilho ficcionaliza, né, no seu poema. É basicamente isso para responder a pergunta da Beatriz sobre, enfim, do que trata o livro. Tem só uma curiosidade, Marcelo, tem um aspecto mitológico nessa descrição dos signos e das constelações, ao estilo, por exemplo, dos catasterismos de Eratóstenes? Sim, com certeza, assim, tem fundamentação astrológica, mas ao mesmo tempo tem toda a sugestão poética que é colhida em Arato de Solos, é colhida em Eratóstenes, como você mencionou, é isso mesmo. Em vários desses signos, desses astros do zodíaco, mas também de fora do zodíaco, que são explicados de um ponto de vista mitológico, né? Então, um caso muito interessante que é estendido por Manilha é o de Perseu e Andrômeda, que é a constelação de Cefeu, Cassiopeia, Perseu, Andrômeda. Ele aproveita a ocasião que ele tem para falar desses astros ou dessas constelações e conta o mito rapidamente de um ou de outro. E no caso de Perseu e Andrômeda, ele se estende por longos versos numa narração, o que é uma coisa que destoa do conjunto assim, das astronômicas, né? As astronômicas muitas vezes são vistas como um poema árido, difícil, cheio de listas, cheio de contas e cálculos e tal, e daí quando você passa por essa parte, que é a narração, né, do mito de Perseu e Andrômeda, você nota que também ali tem essa matriz que você observou, Beatriz, essa do mito, que é forte ali, né? Só para complementar, retomar só um pedacinho da pergunta da Bia, antes da gente passar para o próximo tema, você havia começado a falar das questões filosóficas dentro do poema, você mencionou o estoicismo. Se você puder contar um pouco mais, né? E só para alertar os ouvintes também que a astrologia, nesse nosso contexto, não é o que a gente costuma ver hoje, embora você esteja usando algum vocabulário aí do zodíaco e tal, só para a gente não criar expectativas diferentes em relação ao poema. De fato não é exatamente a mesma coisa. Por outro lado, também é um livro que acaba sendo lido muito, muito nesse âmbito da astrologia mesmo hoje, né? Porque, enfim, ele ainda contém algumas das descrições da astrologia antiga que ainda são vigentes, né? Mas em relação à perspectiva filosófica, eu dizia que uma das razões pelas quais esse é um autor importante é o fato de que ele responde, de uma certa maneira, a Lucrécio e a Virgílio, especialmente a Lucrécio. Para quem já se aventurou na leitura lá do De Rerum Natura, sabe que ali a perspectiva do epicurismo, a importância do acaso, a importância dessa realidade material e atômica das coisas, enfim, é o que dá uma sustentação muito especial para o poema de Lucrécio, como um poema em que essa perspectiva se transforma em poesia. Em Manilho não é diferente, só é outra, a perspectiva estoica. Então, Manilho encontra na astrologia a ocasião para falar também do concerto do universo, para descrever como as partes do universo, o céu, a terra, as estrelas, os luminares, os planetas, como tudo isso vive numa espécie de concerto, sabe? Concerto com C, assim, a coisa concertada, harmônica. A gente está ali no contexto em que essa regularidade dos movimentos dos astros, esse ir e vir, sabe, do Sol, o Sol que se nasce, se põe e que segue princípios muito regulares e que são observáveis e que podem ser descritos. Toda essa regularidade é tomada por Manilho como uma espécie de prova de que existe uma providência divina, de que existe uma força divina, uma razão universal que rege tudo e todas as pessoas. E isso é presente do começo ao fim do poema. Claro que em alguns momentos isso é o objeto mesmo de alguns passos, mas isso está presente o tempo todo. Ainda que possa haver contradições aqui e ali, a gente lê no poema de Manilho uma convicção muito forte em relação a
essa visão de que não é o acaso que rege as coisas, que não é o acaso, assim, que as coisas elas respondem a uma razão divina, e é por isso mesmo que é possível, segundo o entendimento da astrologia de Manilho, é por isso mesmo que é possível prever algumas dessas coisas, e é possível acreditar que a astrologia é uma maneira de, enfim, entender o funcionamento do destino, né? Da maneira como ele está escrito nos astros, né? Eu estou dizendo isso, mas isso não quer dizer que eu acredite, certo? Eu estou só descrevendo. Já ia fazer essa pergunta para você. Brincadeira. Brincadeira, Marcelo. Mas falando então sobre justamente a composição do poema, né? Você trabalhou com esse poema, né? Você tem já, acredito que, tradução desse poema, mas quais são justamente esses desafios para um leitor encarando Manilho? Qual é o desafio da leitura e da tradução? Olha, para um tradutor que pretende ler em língua portuguesa, o principal desafio, pelo menos até os últimos anos, é que a gente não tem tradução propriamente em língua portuguesa. Há uma tradução bem antiga que o professor Peterlini, o falecido professor Peterlini, me ofereceu, uma tradução em português que é indireta, sabe, bem complicadinha, assim, bem cheia de problemas mesmo. Uma tradução indireta que a gente identificou que era a partir do francês, a partir de uma tradução do Pinré, que era muito famosa, né? Mas o primeiro desafio é basicamente esse, é encontrar uma tradução que seja boa. E há traduções boas em inglês, em francês, em italiano, são traduções muito boas. O segundo desafio é o próprio texto em si, que é um texto cheio de dificuldades próprias ali, dificuldades próprias da matéria, né? Então, há certos momentos em que você precisa ter paciência com o texto mesmo. É um texto muitas vezes repetitivo. Ele tem o Manilho é um daqueles autores que se compraz em fazer lista, sabe? Em fazer lista de graus perniciosos, por exemplo, dos signos. Se você nasceu no 8º grau de Capricórnio, então o seu problema será esse, entendeu? Então, ele vai fazendo a lista pode ser muito útil, claro, mas é uma lista longa. Enfim, fora outras dificuldades, né? Dificuldades que são de entendimento mesmo da matemática astrológica, que é complicada, e se precisa se munir de edições que façam a explicação disso, né? Porque não adianta, eu já fiz essa experiência, assim, se você se baseia apenas no texto latino, por mais que você tenha entendido o texto latino, você precisa estar munido de uma explicação sobre o que é aquela doutrina dentro da astrologia helenística. Muitas vezes você vê esse esforço já nos primeiros editores de Manilho, já no século XVI, lá quando Scalígero fez o comentário, fez a edição de Manilho, ele não se furtou a fazer ilustrações, sabe, ilustração mesmo, desenho, para explicar certas partes. E isso a gente nota até hoje. E eu tenho feito a tradução. A tradução eu já fiz, já está revista, e eu estou agora trabalhando nas notas. Eu estou fazendo enfim, pretendo publicar a minha tese no ano que vem. A tese de doutorado é uma extensão desse trabalho, é sobre poesia didática, eu falo sobre Manilho, mas eu gostaria de publicar também a tradução do Manilho. E para publicar a tradução, no meu entendimento, eu tenho que fazer essa tradução ser acompanhada de notas que sejam úteis. E daí as notas, no meu entendimento, são úteis quando elas, embora sejam numerosas, que elas te façam entender o texto. Certo? Não é aquele tipo de nota que se contenta em dizer, olha, confira tal coisa. Eu quero que as pessoas leiam o texto, estou fazendo de um jeito mais claro que eu posso, quero que as pessoas leiam o texto e entendam o que é cada coisa, né? Então está dando um baita de um trabalho, assim, tá bem arrastado o trabalho, mas enfim, eu estou me programando para isso. No próximo semestre eu pedi uma licença licença prêmio, que eu já tinha 2 acumuladas, eu vou usar uma delas para poder concluir essa parte das notas, né? Que é o que está me absorvendo o tempo, e é como eu estava dizendo lá no final do primeiro bloco, esses projetos aí sabe, dos exercícios, do Moodle, do site, não sei o que, tudo isso está ali meio de molho, não abandonei, mas vocês sabem muito bem, assim, a gente precisa às vezes priorizar umas coisas para conseguir fazer, né? E o que eu estou priorizando agora é fazer essas notas. Não, e já tenho interesse aqui, pelo menos da equipe, de saber os nossos graus dentro dos nossos signos, então será muito bem-vinda essa tradução e as suas notas. Mas brincadeiras à parte, não, realmente, eu acho que vai ser uma contribuição muito boa para a parte da literatura, óbvio, né, desse gap, que é um gap, né, a gente não tem esse tipo de literatura didática ainda
traduzido para o português ou traduzido com cuidado, como você está pretendendo fazer, né, Marcelo? Mas olha, foi muito bom ter você conosco, aprendemos mais sobre Manilha e saber um pouco mais da sua trajetória. Muito obrigada mesmo por ter participado conosco aqui do podcast. Eu que agradeço, Flávia. Muito obrigado pelo convite, pela simpatia. A Beatriz, a Fernanda, a Lorena, todo mundo muito legal, foi muito bacana. Obrigada então, Marcelo. Até a próxima. Você ouviu o podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!